Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. No programa de hoje, um programa especial. Vamos falar de Copa do Mundo, de futebol. E para isso eu trouxe meu amigo Fernando Galupo, assessor de imprensa do Palmeiras. Seja bem-vindo, Galupo. Obrigado, Edu, a todos. É uma honra muito grande a gente poder passar uma hora, um tempo aqui com um amigo, conversando de coisas que permeiam nossa paixão e também o nosso dia a dia do ponto de vista profissional e também afetivo. E falar em afetivo, não só podemos falar sobre futebol, né? Copa do Mundo, estamos numa época legal, né? Com certeza, Edu. É um momento mágico, creio que dos eventos esportivos, tanto a Olimpíada como a Copa do Mundo é o momento ápice, né? Do ponto focal onde todas as nações, né, todos os povos, de certa maneira, até antagonistas, com visões de princípios, de valores diferentes, conseguem ter ali um mês, 20 dias, 40 dias ali em que ele possa se unir através do esporte, e essa é a grande mensagem que o esporte sempre tenta passar, muitas vezes não alcança, né, mas tenta passar ao longo da sua existência nesses grandes eventos, né, tanto os Jogos Olímpicos quanto a Copa do Mundo são eventos daqueles que são apaixonados pelo esporte, e mesmo aqueles que não são apaixonados pelo esporte, tem uma forma de conexão, de troca de valores, de conhecimento mútuo, né, então, por exemplo, né, tem a febre da troca de figurinhas, que é uma linguagem universal, tal qual a bola do jogo, que é um objeto que une os mais diversos povos, enfim, então eu acho que é um congraçamento, é um momento de uma energia, de uma particularidade única, e pra gente que gosta, além das questões, né, ali do campo, jogo, das quatro linhas, do resultado, né, aquela agitação, em outras épocas, e há um resgate agora de pintar a rua, das bandeirinhas, da cidade de Pará, quer dizer, então é uma energia diferente, né, Edu? Então é uma questão de paixão, a gente espera sempre esse momento, então imagina os atletas, né, nas convocações, polêmicas de convocações, né, aquele que poderia entrar, aquele que entrou e que é debatível, quer dizer, então, eu acho que é muito saudável, é uma época que a energia está favorável, que a gente possa distensionar, né, certas diferenças que de momentos em momentos se colocam em oposição no mundo. Porque o futebol, ele une, né, as paixões, ele traz, né, essa proximidade, e nós, como ítalo-brasileiros, né, podemos falar um pouquinho do Brasil, da Itália. Por um lado, estamos felizes, né, por ver o Brasil mais uma vez representado, por um técnico italiano. Pois é. Por outro lado, não vamos ver a Itália novamente numa Copa. Pois é, é uma visão como você colocou, né? É um sentimento dúbio, né? Para nós que somos ítalos descendentes, né? E eu cresci na família italiana, creio que você também, dentro das comunidades. Então, essa época, por exemplo, no Círculo Italiano, no Palmeiras, no Juventus, nos clubes da comunidade, no Espéria, né? Nas cantinas aqui de São Paulo, no Bexiga, na Moca, além de ter a celebração pela seleção brasileira, sempre houve a mobilização nos jogos também da seleção italiana. Então é uma lacuna que já vai há 12 anos, praticamente uma geração aí de netos, bisnetos, que não tiveram essa oportunidade que nós tivemos, né? Eu lembro eu tenho memórias afetivas sobre isso desde a Copa de 86, enfim, lembro em momentos, por exemplo, na minha casa, né, dos meus avós italianos, em 94, por exemplo, Brasil e Itália na final, né, meus avós, não, o Nandinho, né, como eles chamavam, o Fernando, ele vai torcer para a Itália, aí meus pais, não, vai torcer para o Brasil, e a vila, né, morava numa vila de 7 casas, todo mundo, quando o Baggio perde o pênalti, foi tocar a campainha da minha casa, que sabia dos meus avós italianos, eu com a camisa da Itália, e depois troquei a camisa, e fui festejar com meus amigos da rua a conquista do Brasil em 94, depois da conquista da Itália em 2006, né, com meus primos, a gente girando o macarrão
para a final na Copa do Mundo, na cantina Você Que Sabe, do nosso amigo Brunão, do Túlio, da cantina do Piero, das associações, né, que se uniram ali numa noite mágica, né, uma tarde e noite mágica que se transformou naquele título da Itália. Então, quer dizer, então são memórias afetivas que se constroem, né? Então, o Brasil conseguiu, de certo modo, abraçar, né, esse sentimento de ítalo-descendência com a presença do Ancelotti, né, de maneira inédita, né, um dos primeiros estrangeiros aí que vai comandar a seleção brasileira em Copa do Mundo, ser de descendência italiana. Então, a gente vai ter esse gostinho especial sobre esse aspecto. Mas, do outro lado, também a ausência da Itália aí por 12 anos, por 3 Copas do Mundo, é uma ausência muito sentida pra gente que gosta do futebol. Acho que essa ausência não é só pra nós. Eu acho que o mundo inteiro tá pasmo com a Itália fora de mais um evento, porque, assim, o futebol italiano tem uma história rica, né? Não só pelas suas conquistas, mas também pela garra italiana, é o que nós estávamos falando aqui, que é o que une o Palmeiras, né? Com certeza. A gente pode falar sobre essas conexões, sobre diversos vieses, né? A essência, por exemplo, do Palestra Itália. Tem a família Savoia, né? Exato. Tem todo um contexto, né? Em 1914, quando o clube é fundado, inspirado na vinda das equipes italianas da Pro Vercelli e do Torino, né? Que vieram para o Brasil para uma série de amistosos lá em 1914. Isso fez com que a comunidade, que aqui em São Paulo, naquele período, em 1914, denotava cerca de 60% da população paulista que estava aqui presente, até por conta das questões do processo migratório do final do século XIX e início do século XX, a grande diáspora italiana, né? São Paulo vai ser uma das principais cidades ítalos descendentes no mundo, é a principal cidade italiana fora da Itália até hoje, no número de ítalos descendentes, quer dizer, então tinha uma efervescência naquele período, né, que vai motivar, né, um grupo de jovens a fazer uma carta para o jornal La Settimana de Fanfula e fazer um chamamento para a formação de um clube de futebol que pudesse representá-los e representar a comunidade italiana presente aqui em São Paulo a partir dessa inspiração. E nesse chamamento, né, que é uma particularidade da comunidade italiana, do ítalo-descendente, tem muitas comunidades, mas particularmente do ítalo-descendente, o conceito de família, né, a unidade. Então, naquele chamamento, quando dos primeiros debates dos fundadores do Palestra Itália, vem um conceito italiano por trás, né, do conceito de família. Então, há um primeiro debate, por exemplo, Edu e amigos, sobre uma questão de que para que um clube que representasse essa comunidade pudesse ter êxito e puder ter uma vida perene ao longo do tempo, para superar os seus obstáculos, ele tinha que ter um grande lar, porque o conceito era uma família só cresce e se desenvolve e progride a partir de um grande lar. A questão da unidade, com as suas diferenças, com aquele sangue, com aquela paixão, sangue com aquela discussão, italiano, com as mãos, né, com o litígio, com a briga, mas sempre no final, um termo que nasceu também com os palestrinos e com os ítalo-descendentes, no final acabava com uma bela pizza, com um belo vinho, e tudo aquele jeito acalorado acabava sempre de maneira harmônica. Então, o futebol italiano, de uma maneira geral, também vai ser representado por esses valores. O Palestra, ao longo do tempo, ele vai assimilar também outros modos, a partir também de outras vivências, né? Ele não é um clube que vai se fechar só no aspecto da comunidade italiana, pelo contrário, ele vai assimilar e ele vai se abrir, né, para ser uma das principais potências em termos de paixão, número de torcedores, conquistas do esporte e do futebol brasileiro. Quer dizer, então, o futebol italiano hoje ele passa por um grande debate, né, em todas as suas esferas. Ele vai precisar fazer uma grande reflexão. Um restart, né? Um restart, sem dúvida. E assim, até conversando com amigos da comunidade que me abordam, que sabem dessa paixão em comum. O lado histórico, né? Exato, né? E até pensando numa reflexão que eu compartilho aqui, compartilhei com outros amigos, e a gente aproveita a oportunidade também para nesses fóruns poder compartilhar. Acho que ali teve todo um relatório de pessoas importantes, um dos relatórios talvez mais concisos aí, mais completos, é um relatório que o Roberto Baggio, né, propôs à Federação Italiana de Giococalcio, que ela vai trazer ali muitas reflexões para refundar alguns princípios no futebol italiano, mas
por exemplo, um que é basilárido, que eu acho que é um contrassenso, mas é um reflexo da sociedade, e aí não é uma crítica, é só uma constatação, porque ao longo do tempo a Itália se abre e se fecha com muita facilidade na sua sociedade, e isso vai se refletir em diversas áreas de atuação, na ciência, nas artes, na música, e o futebol também está contido nesse processo. Então, por exemplo, se nós pensarmos que hoje, vou pegar um exemplo da casa, né? A Sociedade Esportiva Palmeiras hoje é um dos principais fornecedores e formadores de atletas em alto nível no mundo, né? Que tem um processo de formação ali conduzido por pessoas fantásticas, de João Paulo Sampaio e tudo mais, Marcelo Dedeschi. Grandes jogadores do Palmeiras têm saído da base e ido para a Europa. Você vê, né? Hendrick, Gabriel Jesus, Hendrick, Estevão, Vitor Reis, e posso te listar uma pena outros. que o Estevão não vai para a Copa, pois né? é. Teve uma lesão, né? Que pode ter um Messi, né? Agora, recente, no último final de semana, teve uma questão muscular também, até por uma carga, né? Um calendário que é também uma outra questão. O Neymar também corre risco. O Neymar, né, na seleção brasileira, e outros atletas, né, o Rodrigo, né, no Real Madrid, que poderia estar nessa convocação do Ancelotti, quer dizer, por uma série de lesões num calendário que é estafante. Mas, voltando ao raciocínio, eu entendo que, por exemplo, para a questão da Itália, um dos princípios a médio e longo prazo seria ter um entendimento desses grandes clubes que também são conectados, ou outros, tá? Que não precisam ter o vínculo com a comunidade, mas vou pegar o exemplo, como eu disse, da casa. Pegamos o exemplo da Sociedade Esportiva Palmeiras no que tange a formação. E da formação, a gente sabe que forma-se 20, 30 atletas e nem todos são aproveitados num time principal. Nem todos vão ser um Hendrick, nem todos vão ser um Estevão, mas são de bom nível. São de bom nível. Bom níveis técnicos, físicos, táticos, mentais, na formação em cima de um processo de trabalho de excelência, né? Eu acho que a Federação Italiana ela precisa se abrir, tal qual, por exemplo, a seleção francesa, né? O que é a seleção da França, se não uma série de jogadores dos seus... das suas colônias, vamos dizer assim, das suas comunidades francesas na França. Então, os principais jogadores da França, da formação da França, não necessariamente são franceses. Então, o Zidane, né? O Zidane, Argelino, o Mbappé e todos os outros que estão ali, enfim, quer dizer, então você tem uma série de jogadores que estão ali, e não vou entrar também no mérito geopolítico, se está certo a forma colonizadora da França nesses espaços, eu não vou entrar nesse mérito, não é nem longe disso o meu assunto, mas já que há uma realidade entre o mundo ideal e o mundo real, né? Então, existe a realidade, por exemplo, se você pegar a seleção da Holanda, né? O Seedorf, o próprio Memphis Depay, que joga no Corinthians, são todos aqui das Guianas e tudo mais. Quer dizer, então, eu acredito que São Paulo, a cidade de São Paulo, com o potencial de ser a maior cidade italiana fora da Itália, com um clube, por exemplo, como o Palmeiras, que tem um método de excelência na formação, é o mínimo que uma federação italiana consiga enxergar esse potencial e ter a humildade de trocar informações para que a gente possa ter uma maior qualificação nas questões formativas e que a médio e longo prazo isso possa ter resultados ali na frente com seleções mais qualificadas, né? Então, esse só um exemplo, não acho que isso é uma bala de prata. Mas é o início, né? É o início. O Palmeiras... Se nós pensarmos numa refundação, eu acredito que as pessoas que estão à frente do processo, né, na Federação Italiana, pensando o futebol na Itália, elas deveriam de estudar cases de marketing esportivo, cases de formação, para que elas pudessem potencializar mais o reflexo no futebol, né? A gente pega as questões da cidadania, que eu também não vou entrar no mérito, ela se fecha num momento de recrudescimento, num momento particular da vida italiana, ela se fecha e isso tem um impacto também para que uma coletividade que sempre foi expansiva, que sempre conseguiu se assimilar nas artes, na cultura, na música, no esporte, nos 4 cantos do mundo, não possa ficar restrita apenas ao pedaço de terra ali, que vai minar toda essa potencialidade, essa ação criativa de uma nação secular. Você foi feliz em falar um negócio que eu acho que é muito interessante, que são os cases,
né? O Palmeiras, nos últimos 10 anos, ele mudou de patamar. Com certeza. Né? O Palmeiras sempre foi grande, sim, né? sim. Pelo teu contexto histórico. E essas conquistas, né? Antes da era Abel e depois da era Abel, cara, elas se quantificaram. O Palmeiras, em toda competição que ele entra, se ele não entra como um postulante, ele entra como um dos 3 favoritos para ganhar o campeonato. E ele bate campeão ou bate vice ali fácil. Isso, Edu, é um mérito institucional, né? A gente estava batendo um papo antes aqui dessa nossa conversa pública, né? Do privado, vamos dizer assim, que eu entendo assim, né? Então, nesse recorte aí que você pegou, muito feliz dos últimos 10 anos, nós tivemos presidentes diferentes, técnicos diferentes, jogadores diferentes, quer dizer, então mostra que é um modelo institucional, uma questão de mentalidade. Enquanto houver essa mentalidade que norteia, né, as cabeças que direcionam e que guiam os destinos do Palmeiras, ele vai ser sempre um dos protagonistas, né? Um dia bate campeão, outro dia bate vice, outro dia chega perto, mas sempre competindo. Sempre porque chega. Um clube, vamos pensar os 12 principais clubes brasileiros, né? Diferente de outras realidades que você, por exemplo, né, a gente ouve muito, Barcelona, Real. A disparidade lá é maior, né? Mas até porque é cultural, porque é muito localizado, e aqui não. Aqui a gente é uma nação continente. Temos, no mínimo, 12 clubes de mesma grandeza. O que diferencia eles nesse momento, na minha visão, né, é uma visão, eu vou sintetizar o máximo possível para ser didático, é uma questão de gestão. Tá? O que faz hoje o Palmeiras e o Flamengo terem um protagonismo um pouco maior do que os demais é a qualidade da sua gestão. A partir do momento que outros clubes dessa mesma grandeza histórica tiverem uma qualidade de gestão, certamente eles vão trilhar com tanta caminho, honra, né? Com tanto mérito, com tantas glórias, como sempre foi desde 1902, quando o futebol começou a ser competição oficial aqui no Brasil, e refundamos princípios até mesmo do jogo a ser aclamado o país do futebol. Então, para a gente recuperar isso através, por exemplo, aí voltando na Copa do Mundo, através de seleção, quer dizer, a gente foi buscar algo que estava perdido, que um estrangeiro, um italiano, precisou vir aqui dizer aquela ideia do santo de casa não faz milagre, né? Então ele precisou sair, né, do país dele, do clube que ele comandava, para vir aqui para, olha, vocês têm o melhor material humano, vocês têm um grande potencial, vocês têm história, vocês refundaram um princípio, e cabe a mim ter um grande desafio de trilhar novamente, né? De tirar esse véu, de tirar essa escuridão que cobre hoje esse momento na vida do povo brasileiro e do futebol brasileiro. Isso é um reflexo, assim, e a gente pode pegar inúmeros princípios, né? Inúmeras ciências da vida brasileira, né? Quando o estrangeiro afirma muito mais as nossas qualidades do que nós mesmos, né? A gente tem um complexo, que, como dizia o Nelson Rodrigues lá, do complexo de vira-lata, em diversos setores. Quer dizer, se eu chegar para você que sou próximo a você, dizer que, nossa, é o melhor café do mundo, você não vê tanto valor, mas chegar um estranho, vir aqui tomando o seu café e ter uma fala próxima ou parecida com a minha, quer dizer, você pega aquilo como um ponto de fé, se segura naquilo e a sua mentalidade cresce. Quer dizer, então, eu acredito que é uma questão também mental do futebol brasileiro repassar por essa Copa do Mundo na condução do Ancelotti, que é um dos maiores nomes aí do futebol. E pegando todo esse conceito de italianidade, Copa do Mundo, seleção italiana, seleção brasileira, aí Palestra Itália, hoje Palmeiras, gestão, quer dizer, a gente consegue unir, né? Consegue entender muita coisa da nossa cultura, da nossa identidade, os valores que nos servem, os valores que nos fizeram ser assertivos e chegarmos até aqui, quer dizer, então são coisas que muitas vezes a gente não para num mundo tão acelerado para refletir, para conversar, para bater um papo, tomar um café. Porque às vezes as pessoas julgam o sucesso de uma equipe pelas conquistas, né? Pois é. E ganhou um brasileiro, ganhou um paulista, tá ótimo, mas às vezes não é isso, é um sucesso efêmero. Pois é. Né? E aí o Palmeiras, ele foi, ao longo dos anos,
Foi beliscando um paulista, um brasileiro, uma Libertadores, aí pegou o encanto, outra Libertadores. E hoje o Palmeiras, ele tem uma dinastia dentro da Taça Libertadores que, cara, há anos atrás não tinha. Era só o São Paulo que tinha essa história. Né? Então ele mudou o patamar. Os principais recordes hoje na Libertadores, por exemplo, são mantidos ou quebrados pela Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Recordes que eram, por exemplo, fazendo um comparativo às equipes brasileiras no iníu de 90, o Palmeiras dos anos tomou 90, conta. Exatamente, pertenciam ao São Paulo, ao Grêmio, né? E depois o Palmeiras, aí, se você pegar, é a equipe mais longeva disputando a Libertadores entre os brasileiros, tem reais possibilidades de quebrar outros recordes ainda ao longo da competição, mas é o principal detentor de vitórias como visitante, como mandante, maior número de gols, maior número de vitórias, maior número de finais, quer dizer, maior número de participações, e assim podia listar muito mais. Mas o que faz isso, na minha visão, Edu, amigos, é justamente a questão que você falou, é uma questão de equipe. Eu acredito que o Palmeiras, ao longo desse tempo, ele conseguiu reunir em diversos setores, a partir dessa mentalidade de excelência, de competência, de uma visão de equipe mesmo, conseguiu unir forças para que ele pudesse, não sendo a maior torcida, não sendo a maior renda, não sendo o maior orçamento, mas sim potencializar todas essas qualidades das diversas equipes muito competentes que fazem com que o Palmeiras consiga atingir por uma década, ou até um pouco mais, né, esse estágio em que ele se colocou no futebol brasileiro, sul-americano e internacional. Então isso eu vejo um mérito, principalmente da mentalidade das últimas gestões, né, que conseguiram potencializar o melhor de cada um. O melhor de cada um. Muitas vezes há um debate, vamos lá, o técnico não foi bem aqui, não foi bem ali, perdeu porque não colocou tal jogador ou tirou tal peça, mas a questão vamos dizer assim, do momento do Palmeiras, não quero dizer do sucesso, não quero usar essa palavra, porque parece muito piegas, não, do momento do Palmeiras, esse momento do Palmeiras, ele é muito fruto, primeiro, da mentalidade das pessoas, da competência interdisciplinar de cada área do clube, do aspecto de família, do aspecto coletivo. A garra, né? Com certeza. Então, vamos pegar, né? Primeiro, no nível doméstico, né? Quem é a maior torcida aqui do estado? É o Sport Clube Corinthians Paulista. Né? Então, a gente sabe que para que a gente tenha que superar um clube como o Corinthians no nosso embate, a gente tem que ser 5 vezes mais, porque ele tem uma potencialidade 5 vezes maior que a nossa. Então a gente se esforça 5 vezes mais. Quando a gente vai ter um enfrentamento com o Flamengo, por exemplo, a gente entende que a gente tem que ter um outro tipo de superação ainda maior, quer dizer, por N fatores variáveis. Então, eu acho... E quem nos dá o suporte de tudo isso? Primeiro, uma mentalidade. A estrutura, né? A estrutura. Mas, então, a estrutura, aí é que tá. Quando a gente fala estrutura, a gente pensa numa coisa muito física, Edu. A gente pensa, a melhor tecnologia, os aparelhos, tudo, e eu vou te falar. Capital humano, né? É o capital humano. É o capital humano. A maior qualidade das pessoas que hoje são meus colegas, que eu convivo no Palmeiras, nós somos em quase 900 colaboradores em 4 áreas do clube, né? A gente tem o Centro de Excelência na Marquês de São Vicente, Academia de Futebol 1, que é do profissional. Nós temos o Centro de Excelência de Formação em Guarulhos, que é a Academia de Futebol 2, que é dos atletas. Nós temos o Clube de Campo, né, que é em Parelheiros. Nós temos o Clube Social e agora estamos entregando em Vinhedo um Centro de Excelência de Formação para o futebol feminino. Quer dizer, então nesses equipamentos são quase 900 colaboradores, um pouco mais, um pouco menos, né, diretos. Quer dizer, o que faz isso acontecer, primeiro, é um respaldo de confiança e de cobrança, né? Confiança com confiança, com responsabilidade, mas com cobrança dos nossos mentores, de entender que em cada setor eles conseguiram colocar pessoas que podem não ser as mais qualificadas do mundo, mas são as mais esforçadas para que possam entregar o máximo para aquele departamento e para aquela atividade, né? Porque vejo muitos outros colegas de potencial enorme em outros clubes, mas não chegam, né? E que muitas vezes não têm um respaldo, né? Então, vou pegar
principalmente na área minha de trabalho, a gente se conversa muito e a todo instante com os colegas dos outros clubes na área histórica, né, nos departamentos históricos, a gente troca muito expertise, a gente troca muitas informações, quer dizer, profissionais excelentes, até muito mais capacitados do ponto de vista intelectual, de acesso, de estudo, mas muitas vezes o seu trabalho é privado por uma série de circunstâncias, ou por uma estrutura organizacional permissiva, ou seja, ingerências de certos setores em cima do seu trabalho, ou por uma falta de apoio, ou por não relevar aquele momento, achar que é uma questão menor. Quer dizer, então, cada um tem a sua variável, e eu acho que o momento do Palmeiras, ele vai despontar pelo fato de que, primeiro, há uma confiança dos líderes que nos conduz, uma confiança com cobrança, e essa cobrança, obviamente, é refletida depois nos resultados, né? Então, só é um círculo vai virtuoso. Vai girando, né? É um círculo virtuoso, né? Porque quanto mais confiança, mais resultado, mais confiança, e todo mundo de uma forma harmônica, entendendo as coisas que o nosso principal capital humano, apesar de ter uma estrutura fantástica, física, uma maior estrutura é o ser humano, porque é ele que está por trás, né? Vai ter o dia que eu vou estar um pouco mais triste, outro dia que eu vou estar um pouco mais feliz, mas quem vai fazer a diferença sou eu. E é legal você falar isso, Galopo, poxa, é interessantíssimo você falar dos bastidores, porque eu ia te perguntar como é que funciona os bastidores de um clube de futebol, porque às vezes as pessoas julgam ali os resultados, né, como eu te falei, e, poxa, tá tudo bem, tá tudo, né? A gente sabe que o Palmeiras tem dois personagens, assim, gigantescos, e eles sobrepõem muito bem a imagem, que é a Leila, e ela é uma baita de uma presidente, ela é fantástica, né? Adoro a maneira dela gerir o assunto e se posicionar como presidente do Palmeiras. Cara, e o Abel, que é um português, mas ele tem um pouco de sangue italiano ali, né? Começando pelo Abel, eu vou te dizer que trabalhei com inúmeros outros técnicos, né? Eu trabalhei no Palmeiras, essa é a minha terceira passagem, né? Entre idas e vindas em outros setores, no jornalismo, outros clubes e tudo mais. Desde 1999, né? Com 19 anos, eu já trabalhava no Palmeiras, né? Como o tempo passa, né? Então, olho para trás, eu vejo quanto a gente evoluiu, né? Eu peguei momentos muito duros, peguei as 2 quedas, por exemplo. Pegou a fila, né? Peguei a fila de título como torcedor, peguei conquista 2 quedas. Conquista de 93, 12 de junho de 93, quer dizer, então, peguei diversos momentos, vou dizer, sem dúvida alguma, tanto do ponto de vista histórico ou do que eu vivi, que esse é o melhor momento da vida do clube. De 112 anos que o Palmeiras existe, esse é o melhor momento, mas disparado na vida do clube, né? Do ponto de vista de estabilidade, longevo, né? Perene, seguro, sabendo o que quer, com uma estabilidade muito sólida, né? Então, o Abel, ele é uma joia, né? Ele é uma joia que vai chegar no Palmeiras, ele é uma semente rara, mas que vai poder germinar todo o seu potencial porque o terreno está muito preparado, entende? Então a instituição estava muito preparada para receber um talento, um fenômeno como é o Abel Ferreira. O Abel é o principal técnico da história do Palmeiras, de nomes gigantescos na história do clube, como Luxemburgo, Felipão, Oswaldo Brandão, Minelli, posso citar Ramon Plateiro, Fleitas Solich, enfim, Filpo Nunes, tantos gigantes treinadores. Isso não é um demérito, pelo contrário, ele vai somar tudo isso e ele vai superar. E ele tem essa visão do grau de importância dele dentro da história do clube? Acho que sim, mas também acho que não, porque nos holofotes ele mostra um gênio irracível muitas vezes, mas o melhor do Abel é o coração. É o coração, né? Uma pessoa fantástica. Ele e o grupo de trabalho, né? O Carlos, o João, o Vitor, o Thiago, né? A comissão portuguesa em si são pessoas muito acima da média na questão humana. Então eu acho que quando eu falo que o terreno estava muito bem preparado, né? Então eles vão chegar na gestão do Maurício Gagliotti, um humanista, né? Um presidente com uma visão humana fora do comum, e ele vai chegar nesse contexto, ou seja, então vai juntar 2 potencialidades para que possa germinar o melhor dos frutos nessa árvore que é sólida e consolidada na vida do clube. E aí, respondendo da Leila, né? A Leila
A Leila é uma figura que certamente vai ser uma referência na história do futebol até quando nós passarmos, né? A gente vai entender a grandeza dela, dos feitos dela, do pioneirismo, da coragem, né? O Abel Ferreira recentemente numa coletiva de imprensa, ele ressaltou, né? Ele ofereceu a vitória a Leila Pereira e a filha, mas efetivamente na Leila ele vai descrever o que é, né? Ele falou, olha, é uma das pessoas mais corajosas que eu conheci na minha vida. E trabalhar com ela é muito fácil, muito fácil porque ela te dá muita segurança, né? Quando é sim, quando é não, né? Tem uma visão corporativa assim muito, muito sólida, muito acima, mas é muito fácil para quem está desperto, é muito fácil trabalhar com ela. Eu tenho orgulho de servir ela como historiador do Palmeiras, como servia tantos outros presidentes, mas em especial ela, uma mulher num ambiente que é onde a mulher tem pouco espaço, né? Ela conseguir os feitos que ela tem todo o nosso respeito e o nosso apoio, e certamente lá na frente, não agora, porque agora tem as paixões, tem quem ama, tem quem gosta, tem uma expressão mal interpretada, uma fala maldita, mas do ponto de vista de condução, esse entendimento, né? Lá na frente, a gente vai conseguir entender o tamanho dela. Eu consigo enxergar, sei o tamanho. Você, não só como claro, historiador, como escritor, né? Estou aqui com o seu livro, né? Sim. Mas como torcedor, você acha que de repente a Leila pode ser um fator de mudança na CBF, dentro do futebol brasileiro? Olha, eu não sei se isso está no aspecto de desafio dela, eu nunca conversei particularmente. Mas seria legal, né? Eu acho que seria uma revolução. Eu acho que seria muito legal. Vou me basear, nunca conversei sobre isso particularmente, mas pegando um fragmento da presença dela como uma líder na Sociedade Esportiva Palmeiras, num clube passional, num clube que tem os seus obstáculos, os seus desafios, certamente ela num cargo de proa desse nível, ela revolucionaria. Eu acho que seria muito legal. Ia ser um impacto, ia ser uma, para mim, não preciso, né, mas fazendo uma reflexão aqui, eu acho que seria quebras de muitos paradigmas, né? Acho que a gente teria um salto de qualidade excepcional. Eu acho que seria... Bom, o que ela trouxe para o Palmeiras, em contexto não só de conquistas, mas voltando ao fato de estrutura no clube, nossa, imagina ela numa envergadura de uma seleção brasileira, né? Eu acho que a carreira dela diz por si só. Onde ela colocou a mão, ela teve sucesso. Uma baita de uma empresária. Teve sucesso, mas acho que passa por outras questões, né? Porque muitas vezes a gente vai ver ali uma questão mais empreendedora, uma visão mais profissional e tudo, que é o que ela transmite, né? Mas, acima de tudo, para quem convive, ela é uma figura humana muito, muito doce, muito afável, né? Legal. E muito direta, que é muito bacana. Todos os contatos que eu tive com ela de apresentar uma situação de trabalho ou uma divergência ou uma argumentação sempre muito direta, as portas delas estão sempre abertas, pelo menos a mim, né? E é uma pessoa que é autoexplicativa quando você conhece na essência, né? Para ela entende o valor do tempo, ela entende o valor das pessoas, ela entende o valor das ações que ela precisa tomar, custe o que custar, né? Então, é uma pessoa, em cima daquilo que o Abel falou e definiu com muito bem, é uma pessoa de coragem. E uma pessoa de coragem, ela vai enfrentar os obstáculos, né? Os desafios, os antagonismos de uma maneira geral. Não vai ser unanimidade, isso é óbvio, que ninguém faz parte, né? Faz parte do processo, mas eu, particularmente, Fernando Galupo, em todas as demandas que eu tive que tratar com ela em qualquer nível, sempre foi de maneira muito franca, muito direta, muito honesta nas suas visões, e me deu sempre muita segurança de fazer o que precisava fazer. Então, que legal. Assim, quando você tem um líder... Esse respaldo todo... Você tem um líder desse tamanho e divertida, uma pessoa muito agradável de conversar, de conviver nos momentos que eu tenho, com o próprio marido dela, o seu Roberto. Quer dizer, então... É um privilégio, vamos dizer assim, a gente poder ter
todos esses líderes, né, pegando atrás, né, o Beluso, o Paulo Nobre, o próprio Maurício, então, o Maurício Gagliotti, um gigante. Muito querido lá dentro, né? Muito. Maurício é uma figura que a história do futebol, de uma maneira geral, vai se debruçar também lá na frente. Ele, por exemplo, pouca gente sabe, né, eu sou um amigo particular dele, mas pouca gente sabe, e aqui vou trazer a público, né? Uma das grandes lideranças que parou o futebol naquele ápice da pandemia foi ele, porque não havia uma predisposição para aquilo no ambiente de futebol, e tanto é que não parou, né? Teve ali todo um protocolo e não parou, porque a máquina ali precisava ter um entendimento. Mas quem deu um freio naquele primeiro momento, no ápice, né, daquela pandemia, chama-se Maurício Gagliotti. Uma visão humanista, uma sensibilidade, não só com o tratamento com as pessoas dentro do clube, dos seus, mas para com toda a comunidade do futebol. Foi ele que foi bater na porta das lideranças, na porta dos sindicatos, para que não houvessem demissões coletivas, nas mobilizações com os atletas, um grande líder. E é legal você falar isso, dessa união entre os clubes, porque apesar da rivalidade, o futebol é um negócio. Sim. E as pessoas se conversam, as pessoas têm um relacionamento, né? Porque você vê às vezes os torcedores nos estádios, um briga com o outro, tem aquela conotação toda. Sim. Mas o futebol, ele tem uma história de ligação entre os clubes, né? Sem dúvida. Acho que hora mais, hora menos, tem muitos movimentos ao longo da história, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar lá o início quando começa o futebol lá o futebol oficial começa em 1902 aqui no Brasil, né? As primeiras competições oficiais, você vai ter as primeiras brigas em relação à cisão de ligas, né, por desentendimentos, olha, para o meu clube um pouco mais, para o meu clube um pouco menos, e que isso passa aí por quase um século, essas discussões, né? Ora os clubes estão mais próximos, ora os clubes estão mais distantes, ora há caminhos de um comum acordo, ora não há. Depende, né, do presidente também, né? E depende do momento também das lideranças que estão comandando federações, confederações. São empresas, né? Exatamente. Certamente a gente vê movimentos, né? Agora recente teve movimentos de criações embrionárias de ligas, depois elas se separaram, agora me parece que junto à CBF vai ter um acordo para que isso possa oxigenar também todas essas questões e que possa colocar em melhor harmonia as questões de televisão, as questões de cota, para aí depois a gente debater uma questão de calendário que é necessário, né? Um calendário asfixiante para nós que trabalhamos no dia a dia, né? Para nós é asfixiante, né? O número de jogos que tem, muitas vezes fala só na carga dos atletas, mas muitas vezes os atletas só são parte também dessa discussão. Nós que trabalhamos diretamente no dia a dia do futebol, né, temos um impacto muito grande, né? Eu vejo por mim, né? Eu saí agora de uma grande cirurgia por questões de estresse, tive questões de burnout, tive questões, né, complexas de ciático, tem questão da idade tem também, tudo, eu entendo, mas é uma carga de pressão, uma carga emocional, é uma carga de tensão, uma carga de responsabilidade que é todo de um universo e de todo um contexto, né? Que está as viagens, inserido. Né? Sim, tudo. Então, por exemplo, às vezes, não que seja o caso, tá? Mas eu vou pegar só um exemplo. Muitas vezes, um atleta você consegue, como eles dizem hoje, né? Vamos controlar a carga. Então, vai no jogo da quarta, não vai no jogo de domingo, mas... E o roupeiro? E o massagista? E o assessor de imprensa? E o fotógrafo? E o assessor de imprensa? Não tem um reserva? 24 horas. Então você acaba um jogo, né? A gente estava debatendo outro dia, né? Que isso também foi colocado numa coletiva do Abel. O Palmeiras tem jogado invariavelmente os jogos das 21 horas, das 21h30 e tudo mais, chegando ali num término da jornada de trabalho ali, 2, 3 horas da manhã, com aquele pico de adrenalina para que você já tenha treino na manhã do dia seguinte para condicionar
por exemplo, a uma viagem, né? Caso Libertadores. o jogo do domingo seja né? O jogo da quarta foi 9h30, você terminou uma carga horária 2, 3h30 da manhã. Você já está 9, 10 horas da manhã de novo no clube para as questões de treinamento. Vamos supor que no final de semana você tem uma viagem. Quer dizer, então você não para. Você não para. E além da questão da profissão, né, daquela carga da profissão de você querer fazer o melhor, tem também a sua carga emotiva, né, porque você está envolvido também, porque o principal pilar do negócio, futebol, pelo menos no entendimento das pessoas hoje dentro do Palmeiras, é que a gente lidar com paixão, entende? E a gente trabalha com paixão, né? Então chega, por exemplo, no final de uma temporada, eu vejo que tenho muito mais cabelo branco, eu tenho muito menos saúde, muito menos disposição. Vou pegar, por exemplo, agora a gente vai ter uma parada nas questões da Copa do Mundo, uma parada compulsória aí de uns 20, 30 dias de grande parte da equipe, né? A gente só quer dormir, por exemplo, assim, consegue nem muito se programar, porque é uma estafa mental, uma estafa física, é uma carga de responsabilidade, de energia, né? Por exemplo, uma grande vitória, às vezes muita gente, feliz, me aborda na rua. Final de campeonato. Exato. Então, pega uma final de campeonato, o sentimento ao final, quando a gente levanta a taça, ou quando ganha de um rival e tal, é muito mais de alívio da gente poder sair, tomar um cafezinho em paz no final de semana, do que realmente a gente comprar todos os jornais, ler, degustar aquela vitória. Que é o do torcedor isso, né? Exato, mas veja, a gente também é torcedor, a gente tá ali também, quem trabalha ali também tem, mas veja, é um grau de responsabilidade, porque ao inverso, quando perde, é uma tensão, por exemplo, 2 anos atrás, eu fiquei com o lado direito inteiro paralisado. Acordei, não ia pro lado nem pro outro, enfim. Eu achei que eu tava tendo um AVC, né? Fui pro médico, me arrastando e tudo mais. Era uma carga emocional, tive uma tensão, tive uma fratura na C3 e na C4, né? Na região aqui do pescoço, de carga emocional, de tensão nervosa. Tensão nervosa, tem que tomar remédio até hoje para isso. Quer dizer, pra dar uma controlada aí. Enfim, coisas assim. Porque você tem uma carga, você absorve, você recebe energia e você troca também, né? As pessoas têm que ter a noção que o futebol é uma atividade, e nós não somos máquina, entende? Por isso que o debate sobre o calendário, ele tem que ter muitas pessoas sendo ouvidas. Treinadores, técnicos, profissionais do futebol. Quer dizer, é necessário. É necessário. E a loucura das redes sociais? Que você tem que postar toda hora, e teve o treino e lança um vídeo e aquela coisa toda. Hoje, Edu, se você for ver a questão de, por exemplo, do tempo que eu entrei, né? Então, o tempo que eu entrei em 99, era um assessor que recebia os setoristas, né? Que eram aqueles que cobriam direto, fazia o treino, ele ia embora, fazia uma redação, passava para as redações dos jornais, não tinha nem muita internet, ia embora e acabou. E eu fazia a revista do clube, eu levava um envelope pardo, ele assinava, né, via, fazia as correções ali na hora, acabou o trabalho. Acabou. Hoje, passado esse tempo, que é a evolução e tudo, se você entrar, por exemplo, hoje num departamento de comunicação, por exemplo, do Palmeiras, é uma agência. Né? Uma agência. Por exemplo, eu trabalhei em redação, né? Trabalhei na Folha de São Paulo, no Grupo Folha, né? No jornal Agora São Paulo, no Caderno Vencer. É a mesma dimensão, até maior. Então você tem uma equipe lá de vídeo, você tem uma equipe de rede social, você tem uma equipe de marketing, você tem uma equipe de site, uma equipe de conteúdo, fora as assessorias pessoais de atletas, de presidência, de técnico, quer dizer, então é uma agência de comunicação ampla e complexa, né? Então tudo, hoje dentro do ambiente do futebol é um ambiente complexo. Como eu te disse, são quase 900 colaboradores divididos naquelas 5 áreas, quer dizer, então... É maior que muita redação. Muita redação. Hoje nem tem mais redação aqui, falando no aspecto do Brasil, né? Se a gente pensar que a gente, São Paulo, a maior metrópole, tem 2 jornais ainda aí, claudicante, de proa, né? Que é o Estado e a Folha. Quer dizer... Né? Então, o tempo que eu peguei, tinha ainda outros jornais aí acontecendo, Diário de São Paulo, Jornal da Tarde, Lance, Gazeta Esportiva. Eu comecei nessa efervescência, né? Então,
nossa, banca de jornal, até aqui perto, né? A gente tá aqui no centro de São Paulo, é uma cultura minha. Histórica, né? Sim, a banca da Avenida São Luís com a Ipiranga, né? Que era 24 horas, que eu vim esperar 4 da manhã, os carros vinham entregar o jornal quentinho depois de uma vitória. Quer dizer, eu dormia aqui embaixo, ia comer um pernil no Estadão, né? Saía correndo, dava o horário e vinha correndo pegar o jornal quentinho na mão aqui do pessoal, guardava. Nostálgico, né? Nostálgico, né? Tinha o próprio jornal Fanfula da comunidade italiana, que só era vendido ali. Quer dizer, eu fecho os olhos, nossa, tem uma reminiscência, né? E a minha formação, eu sonhava, né, em ser um jornalista, enfim, ser um historiador. Graças a Deus completei esses sonhos, vivo esse sonho até hoje, né? Mas essa era a magia, né? A magia de esperar o jornal chegar quentinho na banca, a gente, nossa, degustá-lo, né? Virar a folha, ler as cartas do leitor, né? Não tem essa agilidade. Hoje eu também não sou contra, acho bacana. Eu tô no espírito do meu tempo, tá tudo certo, né? Mas tem coisas que a gente fecha os olhos e sente saudades, né? Tem aquela nostalgia positiva. E você também se realizou, aliás, parabéns pela sua trajetória. Obrigado, cara, muito Edu. legal. Obrigado, é super interessante e é rico. Obrigado. Essa conversa. Sim. E além de ser jornalista, ser assessor de imprensa do seu clube do coração, você também é escritor. E tem diversos livros aí. Queria que você contasse um pouco, porque é uma arte escrever um livro, né, cara? É uma arte e um desafio, principalmente num país como o nosso, né? Enfim, acho que primeiro o processo da feitura do livro, para mim é mágico, eu não paro, né? Eu não paro. Eu tento colocar uma métrica, eu até brinco, tem um grande amigo meu, né? É 1 por ano, ele me manda mensagem, tem que escrever 1 por ano, Galupo, né? O Dr. Marcelo Cirino, um grande médico, um amigo, irmão que também é apaixonado pelo mundo das letras, né? Então é uma outra grande paixão também, os livros, né? E eu consegui plasmar isso, enfim. Então, basicamente, os livros que eu escrevi, que são autorais, né, em torno de 12 autorais, fora outras publicações que a gente sempre está ajudando, colegas e tudo mais, são livros que, primeiro, eram livros que eu gostaria de ter lido e eu chegava numa biblioteca ou numa livraria e não os encontrava. E aí eu comecei a me desafiar, né? Por que não fazê-los e compartilhá-los na forma de um livro? Então, a maioria dos livros que eu escrevi, eles foram fruto dessa inquietação minha. Tá, de escrever livros sobre a história do basquete, sobre a história de um jogador dos anos 20, de uma instituição, quer dizer, de um determinado momento da história, e outros projetos que aconteceram nessa minha caminhada, até culminar com a minha mais recente obra, que é o Almanaque da Presença Italiana no Futebol Brasileiro. Né? Bela capa, viu? Belíssimo. Esse é um jogo, né, que aconteceu aqui em 1929, entre o Palestra Itália e o Bolonha, né, que veio para uma visita aqui em São Paulo e no Brasil, né? Teve partidas fantásticas contra o Palestra Itália, contra o Corinthians e contra a Seleção Paulista. Inclusive, esse jogo ele tem imagens desse jogo no MIS, no Museu da Imagem e do Som aqui em São Paulo, em 35mm, talvez seja o material hoje, vamos dizer assim, recuperado e preservado mais antigo da história do nosso futebol paulista. Quer dizer, então é uma raridade e para nós foi uma grande felicidade a gente poder fazer essa obra. Essa obra vai nascer do fruto da equitação, né? Então conversava com os cônsules aqui de São Paulo, chegando perto aí de uma data representativa para a comunidade italiana, que foi os 150 anos da imigração italiana, né, que comemoramos esse ano e no ano que se passou. E há algum tempo eu falava, pô, a gente precisa, né, ter algum registro histórico, e não tenho nenhuma pretensão também que seja uma obra definitiva, é apenas uma obra de provocar e de deixar pelo menos alguma referência, algum legado para que outros no futuro... Contexto histórico, né? Exatamente, para que outros no futuro possam ampliar, possam contestar, possam, enfim, criticar, enfim, ou complementá-lo. Tá lindo. E essa obra nasceu disso, né? Porque, por exemplo, eu ia na biblioteca do Círculo Italiano e chegava lá, via obras fantásticas de elementos da comunidade italiana na arquitetura, na pintura, nas artes, no teatro, no cinema, e não achava uma linha sobre os ítalos descendentes no esporte. Isso me deu uma inquietação, né? E sempre, mas desde moleque, foi um dia eu vou escrever alguma coisa sobre isso, né? E provocando, aí conversando com o antigo cônsul e a antiga consuleza, a Lívia Satulo e o
e o Filippo La Rosa, falei, ó, vocês permitem que eu faça? Claro, não sei o que, me ajudaram em absolutamente tudo. O Dante Alighieri na figura do José Farina, o Círculo Italiano na figura do José Messina, o Clube Espéria na figura do André Bentin, quer dizer, tantos outros associações da comunidade me abraçaram, me receberam, e eu ali pesquisando, papéis amarelados, jornais, e fiz uma compilação desses grandes momentos. Então ali você vai encontrar todos os jogos que os italianos fizeram aqui no Brasil, você vai encontrar jogadores, quando você mergulha nisso, você vai ver que é muito maior, jogadores italianos, ítalos descendentes que defenderam os principais clubes aqui do Brasil. Você vai ter uma série de histórias, as próprias instituições, os próprios clubes, né? A gente fica muito ali no Juventus da Moca e no Palestra Itália, e eu abro um leque para outras instituições que também tem um contexto também do pertencimento ítalo-descendente. Quer dizer, vou recontando todas essas excursões. Vou recontar, por exemplo, questões sociais que estão conectadas às questões históricas do esporte. Então, por exemplo, vou contar uma história que em 62 a assinatura, né, da cidade de São Paulo ser a cidade irmã de Milão, e isso foi celebrado num jogo entre o Palmeiras e o Milan, aqui no estádio do Pacaembu, com um belo troféu, que isso vem a inaugurar um espaço urbano fantástico na cidade de São Paulo, que é a Praça Cidade de Milão, ali na Avenida República do Líbano, atrás do Parque do Ibirapuera. Vou contar, por exemplo, um outro espaço urbano muito lindo que foi projetado por essa comunidade, como tantos outros, como, por exemplo, a praça em tributo a Carlos Gomes, atrás do Teatro Municipal, né, que foi fruto também dessa união das associações italianas. Quer dizer, então, eu vou trazer, além dos elementos do esporte, né, todos os jogos entre essas equipes, os jogadores, os principais feitos, marcas de camisa, de material esportivo italiana, que patrocinaram os principais clubes. Então, as expressões, né? O acabou em pizza, vou trazer essas figuras caricatas, né? Vou trazer os articulistas, né? Por exemplo, né, que você tinha o professor Spacatuto na Gazeta Esportiva, algumas linhas do João Barnabaré, também a questão da didática, os termos, né, que eram utilizados, a questão, por exemplo, quando o time é campeão, o brasão na camisa é uma reprodução do Scudetto, né, italiano. A gente vai contar também sobre isso. Quer dizer, a gente procurou trazer diversos elementos que muitas vezes ficavam na oralidade dos nossos nonos, né, dos nossos primos, dos nossos amigos, nos nossos clubes, muitas dessas informações desconhecidas. Exato. E eu tentei compilar o máximo possível, deixar essa obra, uma obra que, como eu disse, não tem a pretensão de ser alguma coisa definitiva. Não. Aqui é uma reflexão. Primeiro, é um gesto de gratidão, né? Então eu tenho que agradecer a todos esses parceiros que nos ajudaram, que está, com licença, na contracapa do livro, né? Que foi o Círculo Italiano, o Dante Alighieri, o Consulado Geral da Itália, e a Garoa Livros, e a Sociedade Esportiva Palmeiras e o Clube Atlético Juventus. Mas uma bela dica de leitura. Parabéns. Espero que sim. Parabéns. Queria poder atualizá-lo com mais uma participação da Itália na Copa, mas infelizmente... Fica para a próxima. 2030 é logo ali, como dizem, né? Logo ali. Esperamos que a Itália chegue num bom caminho. Legal. Galupo, antes da gente encerrar, vou pro quadro Tiro Curto e Jogo Rápido, mas antes de tudo, cara, te agradeço. Um prazer. O prazer é todo meu. Tá? Queria muito te trazer, assim, desde o começo. Você tava na minha listinha lá. Então, a gente sempre tem algumas impossibilidades, questão de agenda, a gente até pede desculpa. É que você trabalha num time vencedor, né? É Libertadores, é Paulistão, é brasileiro, assim é Mundial. Que assim o Palmeiras seja. Tá ali, tá sempre. Que assim seja. Legal, cara, na torcida. Obrigado, sempre. Valeu. Cara, um jogo inesquecível. Eu sei que são tantos. Sim, 12 de junho de 93, Palmeiras 4, Corinthians 0, final do Campeonato Paulista. É a minha primeira vibração de um título como torcedor, né? Na minha adolescência, 16 anos de jejum, então para mim foi mágico, ao lado do meu querido e saudoso pai. Enfim, eu falo desse jogo e já me emociono. Até hoje. Eu tinha certeza que você ia falar desse jogo, porque ele é um diferencial na história do Palmeiras. Não só pelo
sair da fila, né? Essa conotação sair da fila, mas pela criação... o primeiro título da era Parmalat, sim, né? Sim. E de toda uma geração, né? Eu acho que mais do que isso, assim, é como, por exemplo, para os corintianos, 1977, né? Enfim, e para outros clubes também, os seus pertencimentos de títulos históricos, quer dizer, então, ali para aquela geração, né? Enfim, eu peguei quase todo o momento da fila, então foi Inter de Limeira, foi 15 de Jaú, foi Ferroviária, foi Bragantino, foram muitos traumas, né? Foram muitos traumas ali que quando aconteceu aquela final foi mágica, sobre muitos aspectos, né? Sobre muitos aspectos, é um momento afetivo. Um momento afetivo muito intenso, né? Eu de dentro vivi tantos outros momentos mágicos, né? Como as conquistas de Libertadores e tudo mais. Mas o primeiro a gente não esquece. E um jogo que você jamais esqueceu, tirando esse? Um jogo que eu jamais esqueci. Talvez como funcionário do Palmeiras. Como funcionário, eu vou te dizer... Pode ser 2? Pode, lógico. As duas finais de Libertadores? As duas finais da Libertadores. Uma por um contexto humano, que foi no meio da pandemia contra o Santos. No Maracanã. Restrito, né? Foram cerca de 5 mil convidados e eu trabalhando ali naquela final. E eu passei por um momento muito duro lá na Covid. Eu peguei Covid, alguns companheiros ali do próprio clube nos deixaram no processo antes da vacina, né? Caramba. O segurança Cristiano, o Podolo Edson, que eu também dedico esse momento, esse papo aqui a eles e a tantos outros, né? Que ficaram no meio desse processo. Mas eram pessoas que estavam do meu lado e vieram a falecer e eu, uma semana depois, estava na mesma condição deles. Caramba. Dentro de um hospital, com falta de ar e numa cadeira, respirando, com muita dificuldade, com máscara. E nesse momento, eu vendo tudo aquilo, eu estava dentro de um hospital, vendo tudo aquilo, e um enfermeiro, um anjo da guarda, ele passou por mim, me reconheceu no meio daquela multidão, ele falou, putz, você trabalha no Palmeiras, né? Eu vou me emocionar de novo. Enfim, eu falei, trabalho, né? Ele falou, putz, eu vou ajudar a salvar a vida de muita gente aqui dentro. Mas você um pouco mais. Eu sou palmeirense também, te conheço e tal. Eu lembro que... Enfim, foi muito bonito. Desculpa eu me emocionar. Não, imagina, Galo, pelo contrário. E assim, eu tava ali naquele dia vivendo aquilo de dentro como funcionário. Aí depois, o próprio jogo em Montevidéu, né, contra o Flamengo. Enfim, um desfecho completamente inesperado, né? E todo mundo jogos... achando que ia dar Flamengo ali, que o Flamengo ia triturar, né? Não só, e o contexto, né? O contexto em si, tudo muito... Um final inesperado ali, numa prorrogação, né? Dramático, né? Um jogo de reviravoltas, o Palmeiras sai na frente. O herói improvável. O Flamengo empata, o herói improvável, quer dizer, a festa que foi feita, a atmosfera, inesquecível, né? Inesquecível ver aquilo de dentro. Imagina, eu sou muito privilegiado e eu agradeço a Deus sempre por isso, né? Por exemplo, eu escrevi um livro do meu maior ídolo, que é o Evair Aparecido Paulino, por exemplo, sobre 12 de junho de 93. Poxa, olha qual é a possibilidade de milhões de torcedores. Naqueles 100 mil, eu era um dos 100 mil e no outro dia eu estava escrevendo um livro dele. E nesse jogo em Montevidéu, que foi na prorrogação, foi todo um contexto muito parecido com 12 de junho de 93, que foi também numa prorrogação, mas guardadas as suas simbologias. Quando foi para a prorrogação, eu estava num dos camarotes com a família do presidente, porque eu estava ali para conduzi-los ali, eu estava como um cicerone para eles, era uma das tarefas que eu tinha também ali no jogo, além das minhas rotinas de trabalho. E num dado momento, antes do início da prorrogação, o Evair vem ao meu lado e pega na minha mão, assim, ó, pega no meu braço. Eu olho para o lado e eu comecei a falar para todo mundo, eu comecei a fazer uma coisa, eu falei, cara...
Em 12 de junho você tava lá também numa prorrogação. Aquilo virou uma atmosfera, assim, começamos a chorar. Você já percebeu que sou emotivo, italiano e tal. Enfim, eu fecho os olhos e lembro absolutamente de tudo, né? Tudo, absolutamente. Parabéns. De tudo. Então, pra mim é um privilégio. Pra mim foi legal, um privilégio. Galo, parabéns. Valeu. Bom, a próxima pergunta é um spoiler. É um personagem do futebol que renderia um grande livro. Nossa, você já falou do Evair. Então, mas me fala de um outro. Sim, eu fiz alguns livros, inclusive o meu primeiro livro autoral é do Heitor Marcelino Domingues, o maior artilheiro da história do Palmeiras, um jogador dos anos 20 e 30, foi mágico, enfim, uma biografia, a forma como aconteceu, nossa, daria um outro programa para te contar a respeito disso. E aquilo me abriu todos os caminhos, né? Eu fiz um livro ali sobre 12 de junho, que é através muito da figura do Evair, mas conta sobre um campeonato. Um personagem que eu gostaria de escrever da Sociedade Esportiva Palmeiras é do Eduardo Lima, o Garoto de Ouro. É um jogador que jogou nos anos 30, 40, 50, que também foi mágico sobre vários aspectos, né? Ele, por exemplo, ele foi herói daqueles torneios que existiam entre Seleção Paulista e Seleção Carioca, por exemplo. Ele é um daqueles tantos craques que não tiveram a oportunidade de jogar Copas do Mundo, porque justamente eles estiveram na entre-safra da Segunda Guerra Mundial, no período em que não houve a Copa do Mundo, quer dizer, então eles foram, toda aquela geração mágica foi prejudicada, né, por um momento caótico, um momento odioso, né, da página histórica do mundo, quer dizer, então o Eduardo Lima personagem, é um personagem fantástico, por exemplo, eu vou dar uma das coisas, assim, muita coisa que eu estudei sobre ele, né, e convivi com algumas pessoas próximas que conviveram com ele, né, mas, por exemplo, estudando, eu chorei junto, né, porque em 42, quando o Palestra vai mudar de nome para Palmeiras, e ele era muito identificado com o Palmeiras, muito palmeirense, ele tem um descritivo na biografia do Oberdan e um descritivo em primeira pessoa ali do Oberdan contando todo aquele drama, como eles assimilaram, e eu convivi muito com o Oberdan, diferente do Lima, que morre precoce, ele morre por um problema cardíaco, né, precoce até, e quando eles sabem, né, da mudança de nome de Palestra Itália, os dois se abraçam e vão chorar, no mais profundo sentimento, a perda, né, daquilo que representava muito para aquela coletividade. Uma identidade, né? Exato. E aí tem um outro momento que ele vai sair do Palmeiras ao final de carreira, mas ele ainda vai continuar jogando por uns 6, 7 meses no Jabaquara de Santos. E há um jogo entre o Palmeiras e o Jabaquara, em que ele, como atleta do Jabaquara, tem que jogar contra o Palmeiras. E ele joga meio tempo, ele pede pra sair em prantos, porque ele não conseguia jogar contra o clube do coração dele. Então é outros tempos, né? Amor é camisa, né? Pô, isso aí, cara, como não dá valor aí? Com todos esses relatos, eu na biblioteca eu chorava sozinho. Eu numa biblioteca assim, sozinho, às vezes, tá tudo bem, moço, não sei o que. O pessoal que atendia, não, tá tudo bem. Tô vendo aqui, tô vendo. Copa do Mundo. 2010 ou 2014? 2014. Por ser aqui, por ser a última da Itália, eu cobri, né, muita coisa daqui como eu disse, pro jornal Agora São Paulo, cobri essas duas Copas na redação e era setorista em ambas da seleção italiana, então eu vivi intensamente, assim, legal, conversando com setoristas, conversando com gente de lá, vivendo intensamente, né, tudo isso daí, 2014, e, poxa, eu não imaginaria que seria a última Copa da Itália, né? E eu tava ali trabalhando pro jornal, escrevi as últimas linhas, né? Espero que possa escrever outras. Aquela geração de ouro, né? Que a Itália teve. Então, enfim, e assim, 2014, e até também num aspecto pessoal muito, muito bacana, porque de saudades, né, o meu editor, um grande amigo que faleceu também num processo duro, Adriano Pessini, que me deu todas as oportunidades, ele era o meu chefe direto ali na redação, foi a última cobertura último junto, evento, né? E um irmão, um amigo que deixa saudade, uma referência de jornalismo, um cara que, enfim, e assim, logo depois
o jornal vai entrar num processo mudanças, de né? mudanças, de fechamento e de extinção do físico e de extinção daquele grupo de trabalho, né? Com Luiz André Rosa, Vitor Guedes, Duarte, Adriano Pessini, Luiz Marcelo, Aline Fanelli, enfim, caras muito, muito bons, né? Então, o que não faleceu, né? O nosso amigo irmão Pessini, outros estão aí no mercado e a gente torce muito por eles. Legal. E jornalismo esportivo em uma palavra? Paixão. Paixão. Não tem outra palavra que define, né, Galopo? É isso, claro, ele tem muita razão, né? Eu acho que, veja, a gente não pode suprimir a paixão, mas a paixão ela também não precisa ser desonesta, né? Eu não preciso diminuir a tua paixão para afirmar a minha. Sim. Pelo contrário, eu consigo enxergar brilho nas suas cores, no que você gosta, com respeito e exaltar a minha também. E o futebol ele só é forte porque tem os rivais, né? Sim, é um dos pilares do jogo, é o antagonismo. Você não joga sozinho. Você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Mania, velho, como já diria o Lima Duarte. Então é muito legal, assim, cara, Galupo. Que é isso. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Torço muito por você, sucesso. E até o próximo jogo lá no Círculo. Com certeza. Porque eu comecei a frequentar o Círculo através dos jogos da Juve. Isso, exato. Então é muito legal essa paixão e, cara, sucesso pra você. Tamo junto. Obrigado, Edu. Eu agradeço muito a oportunidade. Tô à sua inteira disposição. Próximo café por minha conta. Espero uma visita também dos amigos lá no Palmeiras. Muito obrigado e sucesso ao Minuto Micheletto e toda a nossa comunidade italiana. Obrigado. E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe o nosso conteúdo e até a próxima.